Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse aqui é mais um vídeo que vai para a nossa playlist de exercícios resolvidos em termodinâmica. É mais um exercício que eu já resolvi, então vou só passar para a solução, mas tem algumas discussões no meio que são interessantes para a gente poder analisar, né, que é a questão do ciclo Rankine. Vamos falar aí sobre esse problema. Olha só, está falando o seguinte: a gente tem uma usina nuclear baseada no ciclo Rankine, opera com um reator de água fervente para desenvolver uma potência líquida de 3 megawatts. Olha, quando ele fala que é uma potência líquida de 3 megawatts, a gente tem que ter muita atenção com isso aqui, ó, potência líquida. Potência líquida não é potência de turbina, potência líquida não é potência de bomba, potência líquida é a diferença entre a potência da turbina menos a potência da bomba. Exatamente isso quer dizer a potência líquida, que sai então de 3 megawatts. O vapor sai do núcleo do reator a 100 bar e 520 graus Celsius e se expande na turbina até a pressão do condensador, que é de 1 bar. Líquido saturado sai do condensador e é bombeado para a pressão do reator de 100 bar. As eficiências entrópicas da turbina e da bomba são de 81% e 78%, respectivamente. A água de resfriamento entra no condensador a 15 graus Celsius com uma vazão máxima de 114,79 kg por segundo. É para fazer um diagrama esquemático, representá-lo no diagrama TS e determinar a eficiência térmica e a temperatura da água de resfriamento saindo do condensador. Beleza, a gente vai determinar essa eficiência térmica do ciclo todo, né? Qual que é a eficiência térmica do ciclo, a gente sabe. A gente tem que determinar dessa forma aqui. Eu já até escrevi, ó. Olha que essa parte é importante, ó. Trabalho líquido é igual ao trabalho da turbina menos o trabalho da bomba. E como que a gente avalia a eficiência térmica do ciclo? A eficiência térmica do ciclo é o trabalho líquido dividido pelo calor que você gastou para aquele ciclo ali, o calor que entrou, né, no ciclo, né, através do reator nuclear, nesse caso. Está aqui o meu diagrama esquemático representando todos os estados intermediários que a gente tem. O único estado que a gente tem realmente, na verdade, tem dois estados bem definidos aqui, são esses, né, o estado de entrada da turbina e o estado de saída do condensador, que a gente sabe que é um líquido saturado, essa pressão a gente tem, então todas as informações que a gente quiser sobre esse estado 3. Estado 2 e estado 4 não estão bem definidos, a gente sabe que tem uma eficiência isentrópica na turbina e uma eficiência isentrópica na bomba. E para esse caso eu falo o seguinte: olha, tem um meio de você resolver esse exercício que você não precisa, na verdade, desse dado aqui não. Você não vai precisar dessa informação. Pera, eu peguei uma caneta errada aqui. Você tem um meio de resolver esse exercício que você não precisaria, pode ser alguma desse dado aqui. Mas eu passei esse exercício numa prova, eu esqueci, acho que eu não tinha passado com os alunos por um exercício como esse durante a aula, então acho que eu não passei esse método de solução. Acabei falando, olha, então vou facilitar, vou dar qual é o trabalho da bomba se for um processo isentrópico, porque daí você pode comparar o trabalho da bomba isentrópico com o trabalho da bomba real e tirar as informações que você precisa ter, né, com relação à entalpia no estado 4 real, por exemplo. É o que a gente normalmente faz. Aqui está o ciclo desenhado no diagrama TS. Se a eficiência da bomba e da turbina fosse de 100%, ela fossem em processos isentrópicos, esses processos seriam o que? A gente sairia aqui do estado 1, sairia desse estado 1, chegaria no estado 2S, iria para o estado 3, chegaria no estado 4S. Esse seria o nosso ciclo Rankine, mas os processos não são perfeitos. O processo de 1, ele não termina em 2S, ele termina em 2, porque a eficiência isentrópica da turbina revela que nós temos irreversibilidades na turbina, fazendo com que a entropia de saída seja maior que a da entrada, e a mesma coisa acontece no bombeamento, no ponto 3. Ele pega esse líquido saturado, essa pressão de 1 bar, e vai bombeá-lo, mas ele não consegue bombeá-lo de maneira isentrópica, ele não termina nesse estado 4S, ele vai terminar no estado com entropia maior, que é o estado 4. E o problema aqui está nesse, né? Existe um meio de você determinar esse estado 4, mas como eu não cobri isso em sala com muita facilidade, assim, você vai usar uma entalpia, só que você vai desconsiderar variações de energia interna, vai desconsiderar, como não tem variação de volume específico também, né? Porque já que é um fluido incompressível, aí você simplifica um pouco essa variação de entalpia só pela diferença de pressão multiplicada pelo volume específico. Eu vou explicar por que isso funciona para esses casos também. Talvez eu não tenha feito a cobertura disso muito bem em sala, por isso na hora que eu passei o exercício eu dei essa informação a mais, de falar que o trabalho isentrópico da turbina, que seria o trabalho realizado dela saindo desse estado 3 e indo até o estado 4, é um certo valor, 10,33 kJ por quilograma, dividido isso tudo, obviamente, né, a gente pegou o trabalho, a potência mecânica da bomba em um processo isentrópico dividido pela vazão mássica. E com esse valor e com eficiência isentrópica a gente consegue determinar qual que é a nossa entalpia no estado 4. Tá? Então é isso que a gente precisa para definir isso daí. Por quê? Porque se a gente vai avaliar a eficiência térmica do ciclo, olha os termos que aparecem aqui em cima. Aparece esse termo, que é o trabalho da turbina, ele é basicamente o trabalho da turbina dividido pela vazão mássica, que flui ali dentro da turbina, é igual a H1 menos H2. Para esses pontos que eu tenho aqui, ó, H1
menos H2. O trabalho da bomba, que está demonstrado aqui agora, o segundo termo que aparece, esse trabalho da bomba, se a gente divide ele pela vazão máxima, ele é simplesmente a entalpia no estado 3 menos entalpia no estado 4, ou seja, dá para buscar essas informações aí também com facilidade. E o calor que entra lá no reator nuclear, simplesmente, se a gente divide ele pela vazão máxima, é H1 menos H4, a gente também define, isso quer dizer para a gente o seguinte, se a gente definir os estados 1, 2, 3 e 4, a gente consegue definir qualquer coisa que a gente quiser. Todo ciclo é sempre assim, né? Não tem muita dificuldade nesse processo, só precisa definir os estados intermediários, você consegue calcular qualquer coisa que você quiser para o ciclo. O outro ponto que é falado é a questão da vazão máxima, né? A gente tem que descobrir qual que é, não é a vazão máxima que ele pede, não. Ele pede qual que é a temperatura de saída da água de refrigeração, que é essa daqui, ó, essa temperatura, esse fluido que passa aqui, essa água de refrigeração, que entra com a temperatura, no estado aqui provavelmente de um fluido incompressível, e sai com a temperatura em 6. Como é que a gente vai descobrir essa temperatura em 6? Vai descobrir quando a gente fizer um volume de controle, a gente definir um volume de controle ao redor do nosso trocador de calor. Quando nós fizermos essa definição do volume de controle igual eu estou fazendo aqui, ó, a gente tem todas as informações. A gente vai ter definido já o estado 2, vai ter definido o estado 3, já foi definido na declaração do problema, vai ter o estado 5 e o estado 6 é o que a gente vai ter que definir. Aí a gente define o estado 6, você acha a temperatura em 6. Então vamos lá para a solução desse exercício. A gente começa primeiramente definindo o estado 1, as informações que nós precisamos para o estado 1. Tendo as informações de pressão e temperatura do estado 1, é um vapor superaquecido, eu vou lá na tabela de vapor superaquecido e busco os valores da minha entalpia em 1. E aí eu também vou precisar já ali de tiracolo, vou precisar o valor da entropia em 1 também. Por que eu preciso desse valor? Eu não consigo de maneira alguma dizer qual que vai ser o meu estado 2. Eu não tenho nenhuma informação sobre o estado 2. Eu tenho alguma informação sobre o estado 2S. Eu sei que o estado 2S termina na pressão, que é a pressão do condensador, que é de 1 bar, e eu sei que esse estado 2S ele só seria teoricamente alcançado por um processo isentrópico, ou seja, em um estado 2S ele é alcançado quando eu tenho o meu S1 igual a S2, ou seja, que, ó, se eu tiver um S1 igual a um S de 2S, ou seja, esse estado 2 que só é alcançado por um processo isentrópico, aí eu posso considerar que eu tenho um estado fechado em 2S. E aí eu uso a eficiência isentrópica da turbina para descobrir qual que é a minha entalpia no estado 2 real. É isso aqui que eu faço. Eu tenho essa pressão, mas não tenho mais nenhuma informação sobre ela. O que eu faço? Eu penso nesse estado 2S, que só pode ser alcançado se a turbina fosse isentrópica, mas como ela não é só uma ideia mesmo que a gente usa. Então eu penso nesse estado 2S que vai ter a mesma pressão. A pressão de 2S é igual à pressão de 2, a entropia em 2S é igual à entropia de 1, porque é um processo que seria isentrópico, né? Não tem variação de entropia. A gente vê que essa entropia ela é menor que a entropia do vapor saturado. Se você for olhar na tabela, eu vou deixar isso aqui para vocês avaliarem, né? Até poderia trazer aqui no livro do Moran e Shapiro, quer ver? Moran e Shapiro, talvez eu tenha aqui essa informação. Ó, tá aqui, quer ver? Só pra gente olhar rapidinho o que acontece nesse caso, né? Vai estar lá em cima na tabela 1, A2 ou A3, eu acho, vai estar aqui, ó, tá mais para cima ainda. Tá nessa parte aqui, ó. Olha só, se você está na pressão de 1 bar, é a tabela de água para a pressão de 1 bar. Cadê a tabela de pressão? Não é essa aqui não? É a de cima. Será que eu pulei ela aqui? Ah, eu pulei ela. Tá vendo? Aqui é a de temperatura. Aqui é a de temperatura também. Qual que é a tabela de pressão? A tabela onde eu entro com os dados de pressão é... Ah, essa aqui, a tabela onde eu entro com os dados de pressão. É essa aqui, ó. Então eu tenho a pressão de 1 bar. Para a pressão de 1 bar, a minha entropia de vapor saturado, ela é 7,35, ou seja, é um valor alto, mais alto do que a minha entropia que eu calculei, que seria a entropia desse processo isentrópico alcançado pela turbina no estado 2S. Ou seja, se a minha entropia é menor que a entropia de vapor saturado, indica para mim que eu estou no estado que é uma mistura líquido-vapor, ou seja, eu já não posso mais usar, eu tenho que me preocupar agora com o meu título, achar o meu título para eu conseguir a partir do título definir o resto. E eu consigo definir esse título também, o título é definido aqui muito facilmente. Já que eu sei qual que é a minha entropia, eu posso usar essa fórmula aqui, ó. Como é uma mistura líquido-vapor, eu tenho as informações, né, que eu posso buscar na tabela, a informação da minha entropia de líquido saturado, entropia de vapor saturado para essa pressão. Então aqui na tabela é só buscar, ó, entropia de líquido saturado, entropia de vapor saturado, estados estabelecidos para essa mistura líquido-vapor. Eu vou usar a minha entropia de 2S, que eu sei que é igual à minha entropia no estado 1, e aí eu consigo calcular a partir disso qual que é o meu título em 2. Meu título em 2 então é 0,0885.
Baseado neste título, eu consigo calcular, usando a fórmula, né, para calcular qualquer propriedade tendo informação do título, eu uso aqui agora qual é a minha propriedade, a entalpia em 2S, somente usando o meu título no estado 2S, e aí eu consigo calcular qual que é a minha entalpia nesse estado que só é possível de ser alcançado por um processo isentrópico na turbina. Beleza. Isso daí vai me servir para quando eu for resolver qual que é realmente a minha entalpia no final de um processo real com essa eficiência isentrópica que está me dada, que é de 81%. E nesse caso eu vou ter que resolver essa fórmula aqui, ó. Eu tenho essa entropia, essa eficiência isentrópica da turbina, eu tenho a entalpia do processo perfeito, né, o processo isentrópico que seria alcançado se a turbina fosse isentrópica, a entalpia de entrada, que é a entalpia do estado 1, vale aqui para os dois. O único que eu não tenho é o meu H2, é só isolar o H2, consigo encontrar com o meu valor da entalpia em 2 para o processo real, com essa eficiência isentrópica da turbina de 81%, se eu não me engano, está aqui, só buscar esse valor exatamente, a eficiência isentrópica de 81%. Para esse valor de eficiência isentrópica de 81%, a minha entalpia ela é 22.607,4 kJ por quilograma, entalpia específica nesse caso, né? E a gente vai sabendo disso, a gente passa para o estado 3. O estado 3 está fácil de definir. O estado 3 é na saída do condensador. Vamos olhar de novo lá na nossa tabela só para ver, ó, no nosso gráfico para ver. O estado 3 é na saída do condensador. Ele sai como um líquido saturado. Eu sei que ele vai estar sempre numa pressão, na temperatura constante. Por quê? Porque o estado 2 ele é um estado que está dentro da mistura de líquido-vapor. Ele vai cair dentro da mistura de líquido-vapor e vai passar por um processo de condensação. Ele vai passar por uma troca de calor para a água de resfriamento. Se ele está trocando calor dentro dessa região aqui, ó, de saturação, ele vai trocar com pressão e temperatura constante. É assim que um condensador age, né, que um trocador de calor age. Você vai pegar um fluido que está com a pressão e temperatura constante e vai trocando esse calor até ele virar um líquido saturado. Chegou no estado 3, é um líquido saturado, e agora sim eu tenho esse estado 3, eu tenho todas as informações que eu preciso sobre ele. É um líquido saturado, é só olhar na tabela para a pressão de um bar com líquido saturado, que é no caso o meu título é igual a zero, eu pego a minha entalpia, pego a entropia, pego o que eu quiser. E eu poderia fazer aqui agora, eu peguei aqui de tiracolo também, eu peguei também o valor do meu volume específico em 3. Eu vou deixar isso aí meio que guardado um pouquinho por enquanto, tá? Porque existem dois meios aí de você fazer essa questão. Vou mostrar aquele meio que agora é um ponto importante. Eu dei aquele valor da potência da bomba se a bomba fosse isentrópica. Esse valor é um valor que ele vai me dar um caminho para resolver esse exercício, mas tem um outro caminho que eu poderia resolver sem ele também. Eu vou mostrar ele agora para vocês. Ó, se eu sabendo desse estado 3, eu tenho meu estado 3 definido, só me falta definir o estado 4. Eu sei que a minha bomba ela é um processo que um processo que tem uma eficiência entrópica de 78%. Então, para eu definir o estado 4, a única coisa que eu sei do estado 4 é que ele vai estar nessa pressão de 100 bar. Esse aqui, eu tenho um jeito aqui no lado direito, eu vou tentar cortar ele aqui para não mostrar para vocês. Ó. Se eu tenho isso aqui, eu posso usar o dado, tá vendo? Vou usar o dado que foi do problema, que eu dei esse dado para os alunos, falar, olha, a potência que a minha turbina precisa, a potência que a minha bomba vai precisar para fazer com que o fluido saia de líquido saturado a 1 bar e chegue em um processo isentrópico a uma pressão de 100 bar, seria esse daí. Eu tendo esse dado, o que eu poderia fazer? Eu posso jogar na fórmula da minha eficiência isentrópica da turbina, e aí eu tenho todo isso aqui, ó. Eu tenho esse dado, que é o dado que eu acabei de passar, eu tenho o dado de H3, porque eu sei o estado 3, então eu posso conseguir, eu tenho essa informação sobre qual que é a entalpia no estado 3, eu tenho a eficiência isentrópica da bomba, é só eu isolar, aqui ó, vou isolar o meu H4, eu encontrei qual que é o H4 real, 431,23 kJ por quilograma. Meu estado 4 está definido, ou seja, eu já tenho todas as entalpias que eu preciso para calcular o rendimento térmico do meu ciclo, e isso daí vai ser usado também para calcular, para eu conseguir encontrar qual que é aquela temperatura em 6 também, sabe? Porque assim, eu tenho assim, as minhas entalpias, a partir do momento que eu defino as entalpias, eu também consigo definir as vazões mássicas. Se sobra só um estado que eu não defini, eu consigo definir isso daí num volume de controle ao redor do trocador de calor. Então, beleza, fechei a minha análise. Todos os meus estados são definidos, qualquer informação que eu precisar, eu consigo definir com essas informações aí que eu estou usando agora, com H1, H2, H3, H4. Tem um detalhe, que igual eu falei, né, eu vou dar um salto agora na explicação e explicar isso aqui, ó, porque esse aqui eu poderia então usar o dado que foi do problema, que é a potência requerida pela bomba, se fosse isentrópica, mas existe uma forma de fazer, que é essa daqui, ó. Esse seria o jeito que eu falo que é o jeito correto.
para você fazer essa questão. Mas aí eu preciso explicar uma coisa para vocês. Olha só, para um processo que é isentrópico, em um fluido incompressível, você vai considerar que a variação de energia interna é igual a zero. Pô, mas de onde que vem esse negócio aí? Tá, eu vou explicar uma coisa para vocês, eu vou botar até... Onde que eu vou colocar isso aqui? Eu vou explicar isso aqui... Vou explicar isso aqui numa página aqui em cima. Acho que eu vou botar aqui embaixo, porque daí eu mando isso aqui para vocês. Assim, para os meus alunos vão ver depois, né? Deixa eu ver aqui, eu vou botar aqui essa parte aqui, ó. Explicando... Opa, só dupliquei? Só dupliquei, tá bom. Agora eu pego isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui agora. Tem que selecionar tudo. Ctrl A. Ó, eu acho que eu tenho que mudar isso aqui. Vou só fechar a câmera aqui um minutinho, pessoal, rapidinho. Fechei. Opa, peraí. Fechei, beleza. Só mudar esse formato desse journal aqui que vai... Agora ficou... Opa, caramba. Vai ficar agora como um gráfico. Um gráfico, beleza. Que agora eu vou explicar essa parte para vocês que eu estava falando. Vou voltar minha câmera aqui. Aí, voltei minha câmera. Agora eu vou explicar essa parte que eu estava falando para vocês, essa questão do processo isentrópico, tá? Existe um negócio que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é chamado de equação de Bernoulli. Já ouviram falar da equação de Bernoulli? Provavelmente alguém aí, algum professor antes da graduação, no ensino médio, fala, usa a equação de Bernoulli, é um negócio legal e tal. A equação de Bernoulli ela é praticamente ela pode ser deduzida de várias formas. Eu, como sou um cara que trabalha com mecânica dos fluidos, tem as formas que a gente fala que são as formas mais corretas, né, de você chegar na formulação de Bernoulli e tal, mas vamos considerar aqui um balanço de energia, se a gente tiver, por exemplo, de um estado 1. Tem esse estado 1 que então tem uma pressão em 1, eu tenho energia interna em 1, eu tenho um volume específico em 1, eu tenho uma velocidade em 1, eu tenho uma certa altura em 1, aqui uma energia relacionada à energia potencial em 1. Eu tenho a mesma coisa para o estado 2 aqui, ó. Tem estado 2, eu tenho P2, eu tenho U2, eu tenho V2, eu tenho a velocidade em 2, eu tenho o Z em 2, beleza. Como é que eu faço um balanço de energia ao redor desse negócio aí? Tá, eu posso fazer dessa forma aqui. Eu poderia, através, né, da pressão desses três termos aqui, eu posso definir uma entalpia, né, também. Então fica mais fácil resolver a entalpia em 1. Isso aqui também me daria a entalpia em 2, nesse caso. O meu balanço de energia daria isso aqui, ó. A derivada temporal da energia no volume de controle é igual ao calor trocado, volume de controle, menos o trabalho do volume de controle, ou potência, né, mecânica do volume de controle, que é trocado ou realizado ou sobre ou no volume de controle, mais o somatório nas entradas, vazões máxicas de entrada, vezes a entalpia específica de entrada, mais energia cinética específica de entrada, mais energia potencial específica de entrada, menos os somatórios nas saídas, vazões máxicas de saída, vezes a entalpia de saída, mais energia cinética específica de saída, mais energia potencial específica de saída. Beleza, isso aí é a fórmula que a gente conhece. O balanço de energia, a gente está aqui na termodinâmica, já está acostumado a lidar com isso, beleza? Eu vou fazer o seguinte, olha, no nosso problema, vamos fingir que nesse volume de controle, esse grande tubo que eu coloquei agora, eu vou fingir que ele não está em regime permanente, isso aqui é igual a zero. Esse tubo também não tem nenhum tipo de trabalho sendo realizado sobre ele. Nenhum, não estamos realizando trabalho sobre ele não. Mas o resto também, eu vou falar o seguinte, ó, não tem múltiplas entradas nem múltiplas saídas, tudo isso aqui ó, é igual a um M ponto, tá? Vira isso daí, essa é a minha formulação. E o que mais que eu vou simplificar aqui agora? Eu vou simplificar... Quer ver? Eu vou falar que não tem troca de calor também não. Não tem troca de calor. Tá? Eu fingi que não tem troca de calor nesse problema. Na verdade eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou simplificar isso aqui, eu vou falar que a minha troca de calor, eu vou dividir todo mundo pela vazão mássica. Então essa troca de calor que eu vou botar como se fosse um QVC sobre M ponto. Tá aí. Uma troca de calor, que isso aqui vai dar em quilojoules por quilograma, né? Já está acostumado com isso também. Então, e eu também não tenho, quer dizer, nesse caso eu não vou eliminar os termos de energia cinética e energia potencial não, vamos fingir que eles estão presentes, tá? O que aconteceria nesse volume de controle aí que eu estou falando? Se a gente simplifica esse termo, ele vai virar o seguinte, vai virar a minha entalpia de entrada, que seria no caso entalpia em 1, mais a minha energia cinética específica, vou botar já os termos, energia cinética específica em 1 sobre 2, mais a minha energia potencial específica em 1 é igual a entalpia em 2, mais energia cinética específica em 2, mais energia potencial específica em 2,
Isso daqui eu teria um termo extra, tá? Eu vou chamar esse termo aqui, sei lá, se ele teria mais um Q aqui, um Q VC sobre M ponto, tá? Daria dessa forma aqui, essa aí seria a minha equação. Tá? Ninguém não tem nenhuma dúvida sobre isso, a minha equação daria essa daí, tá beleza? E é o seguinte, só que a gente vai abrir esses termos aqui agora, esses termos de entalpia, vai falar que isso aqui é igual a U2 mais P2V2, certo? E esse termo aqui também eu vou falar a mesma coisa, que é 1 mais P1V1, tá? Só abrir de novo, a gente sempre simplifica, né, para chegar nessa fórmula aí, e volta agora, estamos voltando para ela de novo. Por que a gente vai voltar para ela? Eu vou explicar agora. Porque a gente vai reescrever também essa equação, vamos reescrever essa equação, ao invés de usar o V1, a gente vai usar isso aqui, ó, vai usar agora o 1 sobre ρ1, e aqui também vai ser 1 sobre ρ2. E aí, a gente vai agrupar algumas coisas dessa forma, tá? Eu vou agrupar elas aí, vai ficar claro para vocês o que está acontecendo, tá? Eu vou agrupar aqui agora, vai ficar assim, ó, vai ficar aqui, eu tenho, vai ser o que? Vai ser P1 sobre ρ1 mais, deixa eu ver aqui, vai ser V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual ao que? A U2, U2 não, né? O 2 vai sumir ali. Primeiro eu vou colocar esse termo aqui, ó, P2 sobre ρ2 mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. E aqui entram os termos que eu não tinha colocado ainda, que é esses termos da variação da energia interna e o termo da troca de calor que está lá no fundo. Eu vou agrupar eles todos aqui, ó, mais, agora eu vou colocar todo mundo junto, ó, U2 menos U1, tá? Menos Q VC sobre M ponto, tá aí. Essa aqui é a minha formulação. Olha, vamos supor o seguinte, eu vou fazer mais uma simplificaçãozinha, que eu vou falar que agora o meu ρ1 é igual ao ρ2, eu falo ρ1 é igual ao ρ2, que é igual a ρ, que é igual a uma constante, tá? Minha densidade não varia mais. Isso aqui simplifica a minha fórmula para isso daqui. Vou tirar esse ρ1, vai ficar só ρ, isso aqui virou ρ. Essa fórmula lembra alguma coisa? Para quem já viu a equação de Bernoulli no ensino médio, às vezes a gente usa lá no ensino médio, lembra alguma coisa para a gente? Lembra, né? Isso aqui é exatamente a fórmula da equação de Bernoulli. Essa parte aqui, ó. Isso daqui, ó, é justamente o que a gente chama de equação de Bernoulli. Ou seja, a equação de Bernoulli, vou botar aqui agora, assim, ó, isso aqui é justamente o que a gente chama de equação de Bernoulli, tá? A equação de, vou botar em verde aqui também, vou botar porque fica igualzinho. Ó, equação de Bernoulli. Essa equação de Bernoulli, então ela está dizendo para a gente o seguinte, olha, se eu tiver um processo que vai ter um certo aumento de, assim, essa somatório que está na esquerda, que seria a pressão 1, pressão 1 vezes a densidade, pressão 1 sobre a densidade mais velocidade 1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1, ele tem que ser igual ao somatório das parcelas que estão entrando ali, só que no estado 2. Só que para isso acontecer, eu não posso ter nenhuma variação de energia interna. Eu também não posso ter nenhuma troca de calor. Quando a gente estuda isso em mecânica dos fluidos, eu não sei se é a forma como o professor de mecânica dos fluidos de vocês passou, ou qualquer professor de mecânica dos fluidos que você tenha visto aqui em qualquer lugar do Brasil, do mundo que esteja vendo esse vídeo. Não sei se essa é a forma como eles passam, mas é comum que o professor chegue num assunto chamado perdas de carga, que é justamente, chega dessa forma aí. Ele vai chegar e falar, olha, isso aqui é a equação de Bernoulli. Só que o que acontece? No escoamento real, por causa de você ter o atrito do escoamento com a parede, às vezes o escoamento faz uma curva, às vezes o escoamento passa por alguma coisa que não é ideal no escoamento, e atrito é comum. Atrito é a viscosidade do escoamento com a parede, causa atrito, né? A força de atrito no escoamento. Para vencer essas barreiras, né, você precisa, de certa forma, considerar que até chegar ao estado 2 você tem um certo termo que é chamado de perda de carga, que é isso aqui, ó. Você vai ter a equação de Bernoulli, mas esses termos que estão aqui, eles são chamados de perdas de carga. E aí eu vou fazer uma explicação para vocês. Se o sistema troca calor, a gente já sabe que isso aí tá uma coisa que é relacionada. Se tem troca de calor, já está meio relacionado à transferência de entropia, certo? A gente sabe que vai acabar gerando umas certas... eu não sei que seja qualquer troca de calor com diferença finita de temperatura gera irreversibilidades. Então a gente sabe que normalmente troca de calor está associado um pouco a irreversibilidades mesmo. A gente sabe que a entropia é transferida, né, através da troca de calor também. A transferência de calor carrega entropia, né, essa seria a interpretação correta. Mas agora a gente está vendo uma coisa seguinte.
esses termos de perda de carga, eles são relacionados. A gente vai, quando entra lá na matéria de mecânica dos fluidos, vocês vão ver o seguinte: a perda de carga está relacionada a irreversibilidades do processo. E é mesmo, isso aqui está diretamente relacionado a irreversibilidades. É por esta razão que aí eu falo para você, se não houvesse perda de carga, vamos supor que eu quero bombear um fluido, estou aqui, você pensa nesse canal que eu desenhei aqui agora, eu vou até marcar ele, vou botar um fio aqui nele assim, vai ficar agora de azul, eu vou preencher ele, ó, pá. Pensa nesse canal que está transferindo esse fluido, por exemplo, eu tenho um canal de fluido que sai daqui, hoje eu estou em Niterói, né, vai até, sei lá, até Salvador. Aí nesse canal eu vou ter um fluido que está aqui entrando com uma velocidade, eu quero que ele saia lá em Salvador com a mesma velocidade. A diferença, estamos ambos aqui na altura do mar, então não tem diferença de altura também, assim, no nível do mar, se estiver no nível do mar, assim, então não tem diferença, né, acredito eu que não, pelo menos, se eu estiver muito errado, vocês me desculpem. Ou seja, não tem diferença de energia potencial, a velocidade que entra é a mesma velocidade que sai. Então a pressão que eu faço aqui teria que ser a mesma pressão da saída. Se eu estou aqui na pressão atmosférica, teria que estar na pressão atmosférica lá. Ou seja, se fosse ideal, se um fluido que eu estou transportando fosse um fluido ideal, eu não precisaria de gerar uma diferença de pressão para transportar esse fluido. Só que a gente sabe que isso não é verdade. Qualquer tipo de fluido que você queira, assim, você queira bombear um fluido para dentro de uma piscina, o que você faz? Você tem que botar uma bomba lá, acionar essa bomba vai empurrar a água para dentro da piscina. Qualquer tipo de movimentação de fluido, né, dentro de uma tubulação, ela exige que você pressione esse fluido, né? Os escoamentos são guiados ou transportados pela diferença de pressão. Uma diferença de pressão ela vai fazer com que o fluido se desloque. É assim que é. Você imagina, até fechar aqui esse vídeo que eu estou falando aqui na câmera, pode ser qualquer diferença de pressão que você tenha. Pensa uma tubulação qualquer. Você tem uma tubulação enorme, você tem um fluido que você quer transportar. Cadê minha mão aqui? Você quer transportar de cá para cá. O que você tem que fazer? Você tem que fazer com que a pressão aqui seja maior do que a pressão aqui, porque ele vai fazer com que esse fluido seja transportado. Um fluido real, ele é dessa forma, porque um fluido real ele tem perdas de atrito, viscosidade, ele necessita disso. Mesmo se eles tiverem, mesmo se a sua velocidade média na entrada for igual à velocidade média na saída, mesmo se vocês estiverem na mesma diferença de potencial, ou seja, não tem diferença de potencial, não tem diferença de energia cinética, para você transportar um fluido através de uma tubulação, você precisa ter uma diferença de pressão. Na realidade, a gente sabe que é isso, porque você tem perdas por viscosidade, essas chamadas perdas de carga. Agora a gente está vendo o seguinte, que um processo em que eu tenho um transporte de fluido, ou seja, se o fluido fosse ideal, não precisaria de diferença de carga, não precisaria de bombear nada. Eu poria o fluido aqui, ele sai do lado de lá, porque sai da mesma velocidade, só que isso é ideal, isso não acontece na realidade. Agora a gente está vendo que um processo que envolve essas irreversibilidades, chamadas perdas de carga, aqui nesse caso essas perdas de carga estão associadas aqui ao atrito, tá? No caso de um escoamento mesmo, escoamento numa tubulação, o que acontece nesse escoamento de uma tubulação? É o seguinte, né? Se você coloca o escoamento aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui pra gente. Se você coloca o escoamento, ele começa a ser transportado aqui dentro dessa tubulação, ele começa a formar um negócio, eu vou entrar no tópico já mais avançado, que é o chamado camada limite. Ele gera, por viscosidade, a parede não se movimenta, mas o fluido está se movimentando. Então o que a parede faz? Ela fica segurando o fluido, como se ela segurasse, ou seja, o seu escoamento que está indo aqui nessa direção, ele é um pouco segurado por essa parede, assim como essa parede, ela é uma condição que a gente chama de não deslizamento, o fluido não desliza sobre a superfície, ele se adere à superfície, e por isso você tem uma velocidade maior longe da superfície e menor perto da superfície. Isso gera uma certa camada limite que começa a se formar aqui nessa região. Eu desenhei ela muito grande nesse caso, onde você vai ter um desenvolvimento de um perfil de velocidades, tipo esse aqui, ó. Ou seja, a sua velocidade até ela virar a velocidade a velocidade longe da superfície. E nessa região você tem a ação de forças viscosas. Aqui, ó, tem muitas forças viscosas. E essas forças viscosas, elas são forças iguais às forças de atrito que seguram uma superfície. Você quer empurrar uma superfície em cima da outra, tem uma força de atrito segurando ela. É a mesma coisa. Isso daí, o atrito é o que a gente viu lá na aula de segunda lei. Atrito é fonte de reversibilidade. Então as fontes de reversibilidade, elas fazem isso com o fluido. Elas fazem com que você aumente, no caso de um transporte de um fluido a um volume de controle, aumente a energia interna. A energia interna em 2, ela sai com energia interna maior do que 1. Por quê? Porque tem esse efeito da perda de carga. Se você tivesse um fluido ideal, olha só, vamos pensar agora o caso ideal, sem reversibilidades.
Ó, se eu estivesse sem irreversibilidades, o que eu teria nesse processo? Dades. O que eu teria nesse processo? Eu teria não só que não teria troca de calor, né? Esse termo aqui, ó, seria igual a zero, mas também eu teria que a minha energia interna em 2 seria igual à energia interna em 1. Ou seja, não tem variação de energia. Agora vamos voltar lá para o exemplo, que agora eu vou mostrar para essa parte aqui, por que isso aqui ajuda a gente a resolver essa questão que a gente está fazendo sem precisar da influência da potência da bomba num processo isentrópico. Tá? Se você estiver nessa condição aqui, ó, em que o seu fluido é uma substância incompressível, você tem aquela condição que eu mostrei, ou seja, você não tem variação de energia interna, acabou o seu fluido. Se a sua variação, a sua variação de entalpia que você quer encontrar entre um processo isentrópico saindo de 3, no caso aqui está até escrito errado, o processo sai de 3 e vai para 4, vou até corrigir isso aqui, ó. Você quer um processo, uma variação de entalpia que você tenha, aí tá, é que eu acho que eu copiei aqui agora, aí não está pegando, foi uma pena, mas tá bom. Essa diferença de entalpia entre 3 e 4, um 4 sendo um processo isentrópico, ele vai atender a isso aqui, ó, vai atender uma falta de, não tem variação de energia interna, ou seja, a variação quando eu olho para a variação de entalpia, esse termo que seria a variação de energia interna é igual a zero. Só sobra este termo aqui, ó. Mas o que acontece? Esse termo seria igual a quê? Seria igual a variação de P multiplicado pelo volume mais a variação de volume multiplicada por P. Só que essa variação de volume é igual a zero. Ou seja, você pode avaliar a variação de entalpia para uma substância incompressível em um processo isentrópico apenas por isso aqui, ó. Apenas para a variação pelo volume. O volume que você tem que não muda, né, porque é uma substância incompressível, o mesmo volume que você tinha no estado 3, vezes a diferença de pressão. Ou seja, você conseguiria colocar nessa formulação aqui, ó, que é a formulação da eficiência isentrópica, ao invés de procurar entalpia, você procura só esse valor aqui, ó, seu volume específico que você tinha no estado 3, vezes a diferença de pressão até o estado 4. É um processo isentrópico e é um processo que é um processo isentrópico e incompressível. Tem que ser incompressível. Se não for o caso, agora eu estou lá na região de vapor superaquecido, isso não vale mais. É outra história, porque seu volume vai variar. Mas no caso porque quando seu volume varia, não é tão simples quanto isso aqui não. Tá vendo? Não é tão simples quanto você vai ter um volume variando com a pressão também. A variação de pressão e volume fica mais complexa. Precisa da entalpia para fazer. Mas se você não tiver isso, essa fórmula aí dá. Essa fórmula, caramba, eu esqueci de mostrar, eu estou mostrando aqui, ó. Eu saí falando aqui de um monte de coisa, eu não mostrei pra vocês o vídeo, né? Agora eu voltei. Nossa, perdemos uma informação legal. Eu tava mostrando aqui pra vocês um monte de coisa, eu tava falando um monte de coisa, tava esquecendo de mostrar no vídeo. Olha, então quando eu tava mostrando aqui que você tivesse um tubo, ó, um tubo como esse aqui, ó. Olha só, eu tava falando desse tubo. Tá vendo? Eu esqueci dessa parte, ó, que eu tava deduzindo. Meu Deus, os últimos 5 minutos de vídeo foi uma bosta, então vocês devem ter ficado chateados aí. Perdão, pulei essa parte. Que eu estava demonstrando para vocês, olha só, seria o seguinte: se você tiver um fluido, né, com o que atende essa equação de Bernoulli, você teoricamente você não precisaria de nada, né, para fazer com que a sua variação de pressão, se fosse um fluido ideal, você não precisaria de nada para fazer com que esse fluido saísse aqui da região 1 e fosse até a região 3. Não precisaria de nada para acontecer isso. Porque você sairia com um fluido aqui que você tem a mesma velocidade da entrada, a mesma velocidade da saída, mesma energia potencial na entrada e mesma energia potencial na saída, você não precisaria de diferença de pressão. Por equação de Bernoulli, se o seu fluido é ideal, atende a equação de Bernoulli, você não precisaria de nenhuma diferença de pressão. O fato de você precisar de diferença de pressão é porque você tem essas forças de atrito acontecendo, né, na interação do fluido com a superfície. Como eu falei, as formas essa espécie de uma camada viscosa, onde o escoamento ele é mais lento perto da parede e mais rápido fora da parede. Isso gera uma influência de atrito, de viscosidade. Esse atrito é justamente uma fonte de reversibilidades. É a fonte de reversibilidade que a gente vê no escoamento, né? Então, nesse caso, é o mesmo atrito que eu falei, o atrito de algo sendo empurrado ao longo de uma parede, né? Então, você tem essa força de atrito com a força viscosa no escoamento, ela gera um aumento de energia interna, olha só, ela é uma coisa que é não ideal, ela gera irreversibilidades. Essa presença dessas forças viscosas que geram essa aderência do fluido à parede, elas vão gerar no final uma força de atrito, né? Gera como se fosse algo relacionado a forças de atrito. E essas forças de atrito, elas são fontes de reversibilidades, ó, fonte de irreversibilidades. Ou seja, isso daqui é um caso não ideal. Ou seja, quando eu tenho esse atrito é um caso não ideal. Se o meu fluido fosse ideal, não tivesse nenhum tipo de viscosidade, o único fluido que não tem viscosidade mesmo, que é conhecido, é o hélio. Quando você consegue liquefazer o hélio a 4 Kelvin, aí ele realmente é um fluido
não é, ele tem um nome especial, esqueci, né? É um comportamento anômalo do hélio. O hélio liquefeito, ele não tem viscosidade. Realmente, você pode transportar o hélio dentro de uma tubulação sem precisar nenhuma diferença de energia, nenhuma diferença de pressão. Ele é transportado sem atrito. É uma coisa bizarra, assim, é um negócio muito, muito maluco. Você consegue realmente colocar o hélio de um lugar de outro, ele simplesmente atravessa, se expande naquele lugar. É uma loucura, né? Quem gostar pode pesquisar sobre o hélio líquido depois. É um comportamento anômalo do hélio líquido mesmo. Mas todos os fluidos que existem, eles têm esse efeito de viscosidade. Eles vão se aderir a uma parede, gerar esse efeito aqui que é chamado de camada limite, ó. E nessa camada limite, você tem a presença de muitos efeitos de forças viscosas, segurando o seu escoamento. Por causa disso, esse efeito viscoso que acontece, que é similar às forças de atrito, você tem irreversibilidades. Por esse motivo, você ter irreversibilidades, é que você vai precisar, essas irreversibilidades estão diretamente relacionadas às perdas de carga. Isso aqui que eu desenhei, talvez vocês não tenham visto. Essas perdas de carga, elas são chamadas, por vezes, elas são efeitos de irreversibilidades mesmo. Elas são causadas por essas forças viscosas. A presença dessas irreversibilidades, se você não tivesse elas, por exemplo, um escoamento que não tivesse viscosidade, você não teria essa variação aqui, ó, se você não tivesse troca de calor, a sua energia interna na entrada seria igual à energia interna na saída. Ou seja, um processo perfeito, ele seria igual a esse daí, ó, seria um processo que não teria variação da energia interna. Agora vamos olhar aqui, ó, se eu não tiver variação de energia interna, se também não tiver troca de calor, eu recupero a equação de Bernoulli. Ou seja, a equação de Bernoulli ela vale só para os casos em que eu tenho a partir dessa definição, né, seria um caso em que eu tenha uma diferença, né, entre um estado 1 e um estado 2, onde eu não tenho nenhum tipo de reversibilidade acontecendo. Aí a equação de Bernoulli está valendo, porque daí é um escoamento perfeito, né, um escoamento que não tem nenhum tipo de perda de carga. Mas todo escoamento real tem uma perda de carga. Por isso que quando eu faço escoamento real, olha só, esse termo aqui, ó, ele sempre vai ser, isso aqui sempre vai ser maior do que zero. Esse termo aqui sempre vai ser, de alguma forma, né, a variação da energia interna de 2 para 1, ela sempre vai ser maior do que zero, né? Deixa eu tirar isso aqui, ó. Sempre maior do que zero. Ou seja, se esse termo é maior do que zero, o que acontece? Se eu tiver a mesma velocidade, a mesma da entrada e na saída, a mesma energia potencial na entrada e saída, mesmo assim eu vou ter que ter uma pressão em 1 para compensar. A minha pressão em 1 vai ter que ser maior do que a minha pressão em 2 para compensar. E é isso que tem essa diferença de pressão. Por isso que eu preciso bombear qualquer coisa. Eu quero encher uma piscina, como eu falei. Se quer encher uma piscina, às vezes você está a velocidade de entrada, a mesma velocidade de saída, a vazão é a mesma e tal, a mesma área de entrada, a mesma área da entrada e a área de saída, às vezes está na mesma diferença de potencial, mas você precisa bombear a água para ela ir para lá, porque senão ele não vence as forças de atrito, não vence as irreversibilidades, entendeu? Então quando você tem uma possibilidade de falar que você tem um sistema, que está um volume de controle lá que está agindo de uma certa forma, que ele é um fluido incompressível, e ele está na região onde você está considerando que o processo desse fluido dentro de um sistema é um processo sem irreversibilidades, é um processo isentrópico, aí você pode considerar, aí você vai poder considerar que esse termo aqui, ó, ih rapaz, acho que teve uma, acho que acabou, deu um pico de luz aqui em casa. Tá tudo evitando de eu gravar esse vídeo. Voltou a luz agora, tá beleza. Se você tem esse processo que não tem reversibilidade, o que vai acontecer é que você vai ter que, na ausência de reversibilidades, a sua variação de energia interna é igual a zero. O seu processo é perfeito. Então vamos agora falar disso aqui, voltando lá no problema que a gente está falando. Ó, seria esse problema aqui, ó. A gente está agora considerando para o outro jeito de a gente resolver esse problema. Para o outro jeito de a gente resolver esse problema, a gente está falando que a gente está numa substância incompressível, não tem variação da energia interna, ou seja, se não tem variação da energia interna, quando eu falo da variação da entalpia, que é o que eu quero encontrar para esse problema, a variação da entalpia não vai considerar esse termo aqui, ó, que é o termo da variação de energia interna, só vai considerar a variação desse pressão-volume. Só que essa variação de pressão-volume é igual ao quê? Ela é igual à soma de um termo que é de volume vezes a variação de pressão, mais um termo de pressão vezes a variação de volume. Ou seja, nesse caso, se eu não tiver irreversibilidades, também pelo fato, né, a minha variação de volume, a variação de volume, como é incompressível, é igual a zero. Ou seja, se eu estiver falando de um processo que é isentrópico, para uma substância incompressível, como eu falei, não vale na região de vapor superaquecido, não vale para gás ideal, não é a mesma coisa, tá? É só para o caso que eu sou substância incompressível e eu estou em processo isentrópico, sem perdas de cargas, sem irreversibilidades. Aí eu posso assumir que a minha variação da entalpia para um processo isentrópico, tá vendo aqui, ó?
processo que ele alcança no final é isentrópico, para aí sim eu possa subir, que é simplesmente o volume específico no estado 3, que é de onde ele saiu, que não vai variar, porque é justamente um volume específico de um líquido, que a gente está assumindo esse líquido como um líquido, uma substância incompressível, vezes a diferença de pressão. A diferença de pressão entre 4 e 3, ou seja, eu posso simplificar a fórmula da minha eficiência isentrópica da minha turbina, simplesmente aqui, ó, ao invés de colocar essa diferença de entalpia que eu não consigo encontrar, eu conseguiria encontrar justamente pelo volume específico do líquido saturado no estado 3, vezes a diferença de pressão no estado 4 e no estado 3. Sendo que isso daqui, na verdade, é mais uma aproximação, tá? Porque mesmo sendo um líquido incompressível, uma substância incompressível, na realidade ele vai ter um pouco de variação de volume específico. Então é uma aproximação, mas é uma aproximação muito boa, que serve muito bem para a região de substâncias incompressíveis, tá? Beleza? Então fica com essa informação. Se a gente fizesse dessa forma aqui, ó, você alcançaria também a entalpia em 4. E ela seria muito próxima do valor que a gente alcançou usando o dado que eu dei lá do problema da potência da bomba, se fosse isentrópica. Nesse caso, se você pode usar qualquer um dos dois, porque quando você for calcular, e aí tem o estado 5 que eu esqueci de falar, no estado 5 também você consegue aproximar ele, que isso aqui também não é igual, não é uma aproximação, é aquela aproximação que a gente usa para substâncias incompressíveis, que a gente não tem dados tabelados por ser uma pressão muito baixa, a gente usa dados de líquido saturado naquela temperatura, você alcançou aqui qual que é a entalpia no estado 5, a gente não tem entalpia no estado 6, é parte do problema que a gente vai ter que resolver mesmo. Mas tendo essas informações aqui, ó, você pode colocar tudo lá, as suas entalpias 1, 2, 3 e 4 e calcular o rendimento térmico do ciclo. Nesse caso, não faz a menor diferença usar um método ou outro. Tá? Você poderia usar esse método de cá ou o método de lá, não está em diferença, você vai ver um resultado praticamente o mesmo, vai dar uma diferença lá na quinta casa decimal, é a mesma coisa, não tem influência nenhuma, tá beleza? Então esse daí é o resultado que a gente tem. Daria esse resultado independente do que a gente estivesse buscando. Estou de olho aqui para ver se a energia não acaba. Agora, se eu quero descobrir qual é a temperatura 6, é o último processo, eu preciso fazer um balanço de energia no condensador. Eu pego o meu condensador, faço um balanço de energia nessa região aqui, ó, e aí eu vou reparar o seguinte, né? Se eu faço esse balanço de energia, eu vou terminar, quais são os termos que estão entrando, são o termo que entra em 2, o estado sai em 3, o estado entra em 5, o estado sai em 6. Quando eu faço esse balanço de energia, só ver lá nos métodos de trocador de calor, eu vou ter que descobrir qual que é a minha entalpia em 6. Para eu descobrir a entalpia em 6, eu consigo, né, fazer uma aproximação ali, buscar qual que é a minha temperatura em 6. Só que nesse caso eu tenho duas incógnitas. Eu tenho qual que é a minha vazão em 5, né, que seria essa vazão do fluido que está entrando aqui na água de resfriamento, que é 114,74 kg por segundo, mas eu não tenho a vazão do fluido, que eu estava resolvendo o tempo inteiro aí lá em cima para dentro do meu ciclo, né, que passa pela turbina, que passa pela bomba, eu não tenho essa vazão. Como que eu vou descobrir isso? Olha, eu vou ter que buscar essa informação através usando outra informação que foi dada, que é justamente a minha potência líquida, né? Essa potência líquida não é igual a isso aqui, ó. Ela é igual a potência da turbina e a potência da bomba. Isso daí é igual a 3 megawatts. Só que eu posso me lembrar que se essa informação, se eu divido todo mundo pela vazão mássica, ela permanece a mesma, né? Eu posso dividir essa formulação aqui, ó, toda pela vazão mássica, que eu fiz aqui no caso. Eu peguei isso aqui, ó, eu comecei a falar que é isso aqui, eu tenho a minha potência líquida é igual a potência da turbina menos a potência da bomba e todo mundo dividido pela vazão mássica. Porque daí eu tenho aí uma informação que eu posso usar. Qual que é a vantagem? Isso daqui, ó, eu calculo só com uma diferença de entalpia. A diferença de entalpia que eu tenho, no caso da turbina, entre 2 e 1, né? Entre 2 e 1. Isso daqui eu também calculo só com a diferença de entalpia, que é dada a diferença de entalpia, só que agora os estados 3 e 4. Vou lá buscar essa diferença de entalpia. E eu tenho o valor da minha potência líquida, que é 3 megawatts. O que eu não tenho, a única incógnita que sobrou agora nesse caso é essa aqui, ó, é o M ponto, que é justamente esse meu M.2, né, que eu estou querendo descobrir ao longo desse processo aí. Então eu isolo todo mundo, esse potência líquida eu sei que é 3 megawatts, então eu vou resolver para isolar agora, encontrar qual que é essa minha potência, essa minha vazão mássica em 2. Isolou todo mundo, olha só, a potência líquida eu sei que é 3 megawatts, como eu falei, aquela diferença de potência sobre as vazões mássicas que eu tenho, passando pela turbina e passando pela bomba, era simplesmente uma diferença de entalpias, eu encontro aqui agora qual que é a minha vazão mássica em 3, tá? Aqui é a minha vazão mássica em 2, que seria a vazão mássica que passa da água, que vai para o processo de geração de potência. Chegou nesse resultado final, agora eu só vou substituir esse M.2 aí junto na minha fórmula e encontro qual que é a minha entalpia
No estado 6, eu descubro que ela é igual a 134,15, ela também é uma entalpia que vai ser aproximada para uma região de líquido saturado, ou seja, eu preciso buscar ali nos líquidos saturados qual que é a temperatura para a qual eu tenho uma entalpia de líquido saturado que é igual a essa daí 134. Eu descubro que é mais ou menos 32 graus Celsius. Então isso aqui encerra a questão e aí está tudo resolvido, beleza? Isso aí encerra a questão, vou agora gravar essas informações aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ficou meio longo, acabei me enrolando aí no meio, porque eu achei que estava gravando a tela e não estava. Acabou a luz no meio do vídeo, mas espero que vocês tenham gostado no final, que tenham aprendido alguma coisa. O importante é sempre aprender alguma coisa. Valeu? Obrigado, até mais, pessoal.